Olá, gente, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Estou vindo aqui para gravar o segundo vídeo, né, de Jó 3:25. O que eu temia veio sobre mim, e o que me receava, e o que eu receava me aconteceu. Então, eu comecei o primeiro vídeo, né, falando, né, sobre os ataques espirituais, como o inimigo age, né, através, como eu tinha falado lá no primeiro vídeo, que eu vi uma moça falando que ela ia morrer, que ela sabia que ela ia morrer e tal. E aí eu falei lá e vim gravar, falei no primeiro vídeo e vim fazer o segundo, né? Porque o mundo espiritual abrange muitas coisas. E eu, quando no começo da minha conversão, era muito assim, não se falava muito de batalha espiritual. Hoje tá bem expandido assim, a gente tá desvendando mais o mundo espiritual. E assim, eu tinha até receio ou vergonha de falar, né, para as pessoas que eu estava passando certos tipos de batalhas espirituais, né? Principalmente essas que são na mente. Essas que são na mente é muito, muito, muito complicada, porque você tem que identificar. Você tem que identificar o inimigo, né? E o título do primeiro vídeo, só que assim, como ficou muito grande, eu vim gravar outro para vocês entenderem um pouco, né? Lá em Jó, no livro de Jó, né, no capítulo 3, versículo 25, diz que o que eu mais temia veio sobre mim, ou me aconteceu, né? O que eu receava me aconteceu, né? Então, assim, era o que Jó tinha medo, né? Eu expliquei lá no primeiro vídeo, era o que Jó tinha mais medo e era o que ele orava e jejuava e fazia sacrifícios a Deus pela vida dos seus filhos, pela vida né, dos seus familiares, para que não acontecesse nada de mal, né? E foi o que aconteceu com ele, porque ele temia. Só que Satanás, ele sabe nossos pontos fracos, né? E quando ele não consegue acessar, ele começa com medo, né? Vocês veem por aí que tem a síndrome do pânico, né? Tô dizendo aqui que ninguém vai se tratar não, viu, gente? Se cuidar não, se vai passando por isso. Mas procurem guerrear espiritualmente primeiro. Se tratem com a medicina, né, dos homens e se tratem com a medicina de Deus, né? Procurem enfrentar, procure entender o mundo espiritual, como é que Satanás ele usa. E quando começou comigo, eu não entendia nada sobre isso, né? Eu não entendia nada de batalha espiritual. Estava no começo da minha convenção, do primeiro amor, como muitos falam, né? E começou a acontecer uma série de coisas, né? De opressão maligna. E como eu falei, quem quiser ver, vá no outro vídeo, procure aí na minha página, veja outro vídeo aí. E vocês vão entender, né? E assim, e a gente não tem que ter medo, gente, porque Satanás, ele age no medo, ele age no nosso medo, naquilo que a gente mais teme. E muitas vezes a gente falamos, vejam só que duas ciladas Satanás, ele quis me colocar, né? Só que assim, eu comecei a entender, né? Eu estava trabalhando, né? E eu tinha um colega de trabalho e ali a gente estava conversando. Ele é evangélico, entenda a situação. Ele é evangélico e tudo, e a gente estava conversando sobre a palavra. De repente ele parou para mim, assim na minha frente, olhou bem dentro dos meus olhos e eu vi uma expressão dele mudar, assim, ficou um pouco diferente. E aí ele perguntou, assim, na lata. Ele falou para mim assim: Betânia, qual é o teu maior medo? E eu entendi que era a cilada de Satanás, porque Satanás estava tentando descobrir, assim como fez com Sansão, né? Usou aquela mulher de estratégia para... Usou Dalila, né, de estratégia para Sansão revelar o segredo dele, né? Olha como Satanás ele age no mundo espiritual, preste atenção. Então, isso aqui é relíquia, gente. Isso aqui é relíquia que eu estou passando para vocês. Eu aprendi assim, e foi o Espírito Santo de Deus, entendeu? Me instruindo. E eu olhei para ele assim, eu vi. Aí eu disse a ele assim: eu não tenho medo de nada.
Ele tem. Todo mundo tem um medo. Tem um medo. Só que eu estava vendo ali, né? Satanás ali, através dele, usando a boca dele, para me persuadir, para eu falar qual era o meu maior medo. Tanto é que ele veio, né? Depois disso, ele começou a agir nos meus sonhos, entendeu? Querendo colocar pânico, medo em mim, nos meus sonhos. E por um tempo ele conseguiu até eu entender. Então, assim, gente, presta atenção. Então, esse rapaz, ele insistiu várias vezes para eu falar qual era o meu maior medo. Eu disse, eu não tenho medo de nada, não. Se eu estou em Cristo, né? E a própria palavra diz, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, assim, quem está em Cristo não tem um espírito de covardia, não tem um espírito de temor. Deus não nos deu um espírito de temor, mas de ousadia, né? Então, assim, presta atenção nessas coisas. Se você está passando por esse processo de batalha espiritual, batalha na mente, né? Assim, no primeiro vídeo tem muita coisa lá que eu falei, entendeu? Só que esse segundo vídeo eu só estou complementando, né? Entendeu? E que eu queria falar justamente esse exemplo aí do meu amigo. E outro dia eu estava pelo Instagram, né? Não foi agora não, faz tempo isso. E eu vi uma página lá falando, era uma página de psicologia, alguma coisa assim. Eu não lembro muito bem agora, porque faz tempo. Aí falava assim, conte-nos qual é o seu maior medo. Aí já o Espírito Santo já tão. E as pessoas estavam indo e contando o medo delas ali. Aí eu fui lá e falei, gente, pelo amor de Deus, não verbalize o seu medo. Porque a palavra de Deus diz que aquilo que a gente tem o maior medo, né, aquilo nos sobrevém. Né? Como já fala, né? O que eu mais temia veio sobre mim. Então, assim, não verbalize. Não verbalize. Porque essa é uma arma que Satanás tem e ele vai usar contra você. Ele vai usar e ele pode até ceifar a sua vida. E isso não é brincadeira, isso é um mundo espiritual. Gente, não brinquem com isso, não brinquem. Então, eu estou gravando esse vídeo para vocês, para alertar vocês, para vocês ficarem cientes, para vocês saberem reagir. Porque eu não tive quem me ensinasse, até porque era um tabu naquela época, logo quando eu me converti e tal. Né? E teve muitas outras batalhas assim que Deus foi me impulsionando, eu venho trazendo aqui para vocês, né? À medida, porque Deus sabe a quem esse vídeo vai chegar, quem ele vai ajudar, que eu sei que hoje existem muitas pessoas que podem estar passando por batalhas espirituais, principalmente batalha na mente, e não sabem o porquê estão passando e não entendem. Talvez, como hoje eu estou contando para vocês o que eu passei, estou ajudando aqui vocês a encontrar o caminho para vocês lutarem e guerrearem. Entendeu? Então, assim, eu passei, e eu perguntava a Deus, porque eu orava, eu jejuava, mas eu orava e jejuava, assim, para Deus me livrar daquilo, mas eu não entendia bem. Então, você tem que ir direto, você tem que guerrear com quem está guerreando contra você. Né? Satanás, ele está com uma batalha na sua mente. Então, você vai ter que ter as armas espirituais, as armaduras de Efésios 6, capacete da salvação, né? Para que os dardos, as flechas inflamadas do maligno não venham na sua mente. Blinde sua mente com a palavra de Deus, né? Fechando a mente e orando. E assim, gente, a guerra ela fica intensa. Quando você pensa que você está ganhando, eles intensificam mais para você ter mais medo, porque ele quer vencer você pelo medo. Ele quer você botar você em cima de uma cama com depressão, como eu já falei. Não estou dizendo que depressão não tem tratamento médico. Vão procurar tratamento, sim. Síndrome do pânico tem tratamento, vão procurar ajuda médica. E também ajuda espiritual. Comece pelo espiritual, que vocês vão ver que eu estou falando. Ó. Outro exemplo aqui. E foi agora há pouco. Eu acordei, foi dia 24 ou foi 25? Foi 24. Eu acordei e eu tentava fazer meu devocional, que todos os dias eu faço pela manhã. Muitas vezes não dá para fazer pela manhã, eu faço durante a tarde ou quando eu tenho aquele tempo, eu venho fazer. E eu tentava fazer, eu queria fazer, até porque tinha, acho que um devocional atrasado, e eu queria botar em dias, que eu gosto de fazer todos os dias. Então, e eu não estava conseguindo, e aquela angústia, aquela perturbação na minha mente. Então eu fui, meu Deus, o que é que está acontecendo? Aquela angústia, aquela perturbação. Aí eu, peraí, respirei, me ajoelhei e fui orar.
fui colocar o capacete da salvação, a armadura, toda a armadura, Efésios 6, capacete da salvação, para que Deus me lidasse minha mente. Pedi ao Senhor que silenciasse a minha mente, que Ele silenciasse os meus pensamentos, tirasse aquela angústia, repreendi o espírito do medo, da perturbação, que toda angústia eu fui repreendendo. Então, assim, vocês vão ter que aprender a guerrear, a repreender, a usar a palavra de Deus. E lá na palavra, comecei no Salmo 91, e a tua palavra diz assim, que nenhum mal me sucederá e nem praga alguma chegará à minha tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao meu respeito. Então, assim, eu estava orando, e aí eu fui guerreando e falando a palavra falada na Bíblia, porque vocês têm que aprender a guerrear e na palavra também, porque a palavra me diz isso, que o Senhor enviará anjos ao meu respeito e que nenhum mal chegará à minha tenda. Eu fui ali, né, falando no Salmo 91 ali, falando para Deus, e que enviasse anjos ali, guerreiros, para me ajudar ali naquela batalha espiritual, batalha na minha mente que eu estava passando, aquela angústia, eu não sei o que era. Que eu não sou disso acontecer comigo, mas nesse dia eu levantei e justamente aconteceu. Eu queria ler a palavra, eu queria estudar a palavra e eu não estava conseguindo. Então, gente, é isso que eu quero ver. No instante, meu vídeo vai logo 10 minutos. É impressionante. Quando eu começo a falar, e no instante ele entra para 10, 11, 12 minutos. Então, assim, gente, creio eu que possa ouvir com o terceiro vídeo, né, dessa palavra, né, se o Senhor ouvir o meu coração e trouxer mais a minha mente, mas eu passei, gente, por muitas batalhas espirituais, né, eu sentia demônios subir na minha cama, para me atormentar, para me meter medo, foi batalha, e eu passei anos para poder aprender e a entender o que estava acontecendo comigo. Então, assim, quando Deus me permitir, eu venho novamente e venho gravar outros vídeos aqui para vocês, sobre isso, né? Também, se vocês quiserem deixar no comentário, pedir também mais vídeos, se vocês gostarem desse vídeo, compartilhe com pessoas que precisam, né? Compartilhe, dê o seu likezinho aí para que o nosso conteúdo alcance pessoas que realmente precisam. Se Deus colocar no teu coração, né? Mostre para alguém que está passando por batalhas espirituais, não desista de você, não se entregue. Vozes que você vai ouvir mandando você se matar, que para você não tem mais. Eu já passei por tudo isso, que para você não tem mais jeito, né? Então, assim, é batalha na mente. Batalha na mente. Então, fiquem na paz, gente. Fiquem na paz. E se vocês quiserem, pode pedir aí nos comentários que eu trago mais outros vídeos falando sobre o assunto, amém?